sua função. Então o pino 1 presente uma resistência, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Eles vão para estão interligados. Ela já está normal. Testes, eu identifiquei um MOSFET defeituoso nessa placa. Um MOSFET input do PWM e aqui tem a saída com dois MOSFET. Olá pessoal, estou com essa placa aqui na bancada. É uma GeForce GTX 1050 Ti da Gigabyte e o cliente reclama que ela não liga. Essa placa ela não tem a alimentação, conector de alimentação do slot do alimentação da PCI Express. Então toda a alimentação dela é feita pelo próprio slot PCI proveniente da placa-mãe. Então, conforme essa tabela aqui, essa tabela ela enumera todos os slots, todos os pinos do slot PCI Express e sua função. Então o pino 1, 2 e 3 é responsável por receber a alimentação de 12 volts e o pino 8 é responsável por receber a alimentação de 3,3 volts. Então na verificação aqui de resistência, é normal que nos pinos de 12 volts de alimentação apresente uma resistência e também no pino 8 do 3,3 volts. Então nessa placa aqui, você pode observar que na entrada de 3,3 volts, medindo a resistência aqui com um multímetro analógico, você vê que o ponteiro na escala de X1, o ponteiro ele deflexiona, tá? Apresentando uma resistência baixa. Esse mesmo teste nos pinos responsáveis pela alimentação de 12 volts, vou colocar aqui no primeiro, você vê que não há deflexão do ponteiro, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Vou colocar agora no de 3,3 volts, deflexiona. 12 volts, nada. O quarto pino é o terra. Esse ele tem que dar uma resistência baixíssima, né? Porque a referência à outra ponteira do multímetro está na carcaça, no terra da placa de vídeo. Bom, na ausência dessa resistência aqui, o primeiro suspeito é o fusível. Seja um fusível, seja pode ser um fusível, pode ser um resistor shunt, pode ser um PTC. Depois eu faço um vídeo explicando sobre esses componentes. Essa placa aqui, eu já tirei o fusível, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Pronto. Esses três pinos, correspondente à entrada de 12 volts do slot PCI Express da placa-mãe, eles estão interligados com esse pino aqui aqui teria um fusível, tá? Porque eu já tirei. O fusível é desse contato para esse aqui. Então esse lado está fazendo contato com a entrada de 12 volts, obviamente. No multímetro também não vai existir a resistência. E no outro lado, quando existia o fusível e antes de eu reparar e identificar o problema da placa, quando eu medi aqui, a resistência estava muito baixa. Aqui já está normal, tá? Vou tirar o zoom aqui. A resistência aqui após o fusível, ela já está normal, mas ela estava muito baixa, essa resistência. Isso indicava um curto, bem provavelmente um curto no circuito do VRM. E após os testes, eu identifiquei
um MOSFET, esse daqui, que ele estava em curto. Então foi substituído os dois MOSFETs, né? Substituiu o conjunto todo. E quando eu retirei o MOSFET que estava em curto, a resistência ela normalizou. Então aqui, ó, não sei se eu vou conseguir focar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui são os componentes defeituosos dessa placa: um MOSFET em curto e um fusível SMD de 10 amperes que abriu, tá? Esse MOSFET entrou em curto e o fusível, para proteger a placa, a trilha da placa, os demais circuitos, né? Não provocar um curto-circuito, o fusível fez o seu papel. Ele abriu, interrompendo a circulação de corrente no circuito. Esse MOSFET que abriu, ele é conhecido como o MOSFET de alta, né? Aqui a gente tem um circuito, aqui você tem um controlador PWM, e aqui tem a saída com dois MOSFETs, o MOSFET de alta e o MOSFET de baixa. O que queimou foi o MOSFET de alta, foi esse cara aqui. Esses dois MOSFETs, eles alimentam, essa saída aqui de tensão alimenta a GPU da placa de vídeo. Então, sem essa tensão criada por esse MOSFET, graças a um sinal proveniente de um circuito PWM, a placa de vídeo realmente não liga. Então eu vou colocar um fusível bom, né, na placa, montar a placa, fazer uma limpeza química, colocar a pasta térmica e ligar ela na minha giga de teste, para a gente poder primeiramente ver se ela liga, né? Ligando, fazer os testes de estresse. Aqui, já com o MOSFET trocado e o fusível substituído, eu já posso observar a presença do sinal do circuito PWM, medindo aqui na entrada das bobinas de choque. Aqui com o osciloscópio, eu tenho um sinal presente na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase. Essa placa ela tem uma particularidade que é o fan stop. Ela só aciona as ventoinhas após uma determinada temperatura. No caso dessa aqui, após os 60 graus. Ultrapassou os 60, ela já aciona o sistema de ventoinha. Fechar o aplicativo. Nós vamos observar que após um tempo, após resfriamento, ela vai parar o cooler. Ó, parou. Se a gente vê aqui a temperatura, ele está em 48 graus. Vou colocar para aquecer novamente. (55), parada, 57, 58 graus, 59, ela ainda está parada, 60 graus, começou a girar, 61 graus.
Esse é um recurso denominado fan stop. Placa em teste. Tudo normal.